Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do 2 mais 2 não são 4 e novamente os 4 reunidos para debatermos a região e obviamente estamos num momento de eleições e portanto faz sentido que falemos um pouco daquilo que nos parece a nós enquanto cidadãos, o que está a acontecer à nossa volta. O Jornal do Centro vai fazer um debate com os candidatos partidários no dia 22 de fevereiro. Esse debate será transmitido nas redes sociais e, portanto, isso será com todos os candidatos com assento parlamentar, mas vamos agora falar então daquilo que são as nossas perspectivas sobre o que está a passar no terreno. Até agora, os dois únicos partidos que apresentaram as suas linhas programáticas para a região foram o PSD e a CDU e, portanto, mas, todavia, seguramente todos nós temos as nossas percepções. Eu começaria desta vez pelo Jorge Adolfo. Começaria pela minha direita, que é da esquerda. Muito bem, muito boa tarde a todos. Só fazer-te uma pequena correção, o programa da AD e não do PSD. PSD, exatamente. Portanto, porque Depois faltava o PPM. Faltam os dois companheiros de viagem da AD, portanto, do PSD. Estamos ainda em pré-campanha, ainda... está tudo até muito focado nos debates que têm sido transmitidos na televisão, com um modelo bastante vivo e que tem tido até audiências extraordinárias pelo que tem sido tornado público. Aqui a nível do nosso distrito, pois os candidatos, já sabemos quem são os candidatos dos partidos aqui pelo nosso distrito, os cabeças de lista e as listas em geral. Alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, mas em termos de propostas, pois só a AD e a CDU é que apresentaram os seus programas. Claro que eles manifestam nesses programas os interesses que são interesses que nós vimos até aqui no nosso debate quinzenal manifestando, que são as questões rodoviárias, a questão ferroviária, portanto, aspectos que penso que serão transversais aos programas de todos os partidos, portanto, os outros ainda não, nem o que eu tenha conhecimento, o PS, o Chega, o ILA, o Bloco de Esquerda, o LIVRE e o PAN não apresentaram, portanto, ainda os programas em formato fechado, mas já têm manifesto na comunicação social alguns dessas ideias e que vão todas ao encontro das aspirações dos vizienses e da região, que é a ferrovia e a rodovia recuperada e modernizada, nomeadamente o IP3. Portanto, e vai ser um bocadinho em torno disto que nós vamos nas próximas semanas falar quando os outros candidatos, os outros partidos e coligações apresentarem as suas propostas. São essencialmente estes aspectos, que é de acesso e portanto, de capacidade depois para a economia regional se desenvolver. Penso que serão estes aspectos. Não sei se aquela questão que nós aqui até abordámos no último programa, que eu até referi, uma certa... que tem a ver com o IVA e com o IRC das empresas, portanto, se haverá algumas benesses que sejam propostas para a região, porque não estamos no litoral. E, portanto, temos alguns handicaps que era importante serem propostos, não é? Eu, a propósito da apresentação dos programas da AD e da CDU, eu gostaria aqui de fazer dois pequenos comentários. Um deles, eu penso que o António Leitão Amaro, que eu conheço desde miúdo, tenho uma enorme admiração por ele, terá afirmado que se não fosse construída a ligação Viseu-Coimbra em perfil de autoestrada, que nunca mais vinha a Viseu e, portanto, nunca mais seria candidato por Viseu. Nunca mais viria a Viseu. Nunca mais seria candidato por Viseu. Eu disse ao António, não faças isso, porque a gente gosta muito de ti, portanto, não... obviamente que é uma aspiração importante, mas... Só já agora mais uma precisão. Se o PSD ou a AD fosse governo e não se cumprisse essa promessa, não vai ficar obviamente dependente de um governo do Bloco de Esquerda com o PS e não sei o quê. Está bem, mas mesmo assim todos nós estamos fartos de PowerPoints e de promessas e, portanto, nem um nem outro fizeram qualquer coisa nesse sentido e, portanto, mas gosto de ver esse compromisso assumido pelo António, que é um
mais uma vez, tenho uma enorme amizade por ele e admiração, e obviamente que fico contente com essa afirmação de força, mas não digas que não és mais candidato para Viseu, caro António, porque nós precisamos de ti para defender os interesses da região. E em relação ao candidato ao programa da CDU, dizer que subscrevo totalmente aquela posição do secretário-geral do PCP, de que eu sou a favor das medidas positivas e contra as medidas negativas, e portanto aqui pela primeira vez na vida tenho um alinhamento ideológico estratégico. Um alinhamento ideológico. Mais um voto. Não direi isso, mas temos aqui algum alinhamento. Mas agora, queria lançar a seguinte pergunta ao Francisco. Tem havido maior assertividade da AD e do Luís Montenegro na campanha, e portanto, nos debates, até que ponto essa assertividade da AD e portanto e do Luís Montenegro pode contribuir para reduzir, por assim dizer, ter um efeito neutralizador do Chega na região de Viseu? Bem, eu acho que pode ter um efeito neutralizador a nível nacional de duas formas. O Chega tem, tal como eu consigo perceber, tem, grosso modo, dois tipos de eleitorado. Há um eleitorado antissistema, para quem o PSD é igual ao PS, e até o sistema é tudo. É um eleitorado que, a meu ver, não é propriamente conquistável já pelo PSD, pelo menos no curto prazo, conquistável para efeitos destas eleições. Mais crispado, não é? É um eleitorado que quer um choque com o sistema, ou um choque no sistema. Portanto, esse eleitorado não é, a meu ver, conquistável. Depois há um eleitorado que não é antissistema propriamente dito, mas é anti-esquerda e anti-PS. É um eleitorado muito mais ideológico. Eu devo dizer que acho que o eleitorado, este segundo eleitorado, é mais pequeno do que o outro. Porque se os tais 20% que aparentemente o Chega a ter nas sondagens fossem essencialmente compostos por um eleitorado antissistema, melhor, anti-esquerda, não, acho que o antissistema é maior que exatamente. Se fosse aquilo essencialmente um eleitorado ideológico, contra o PS, contra a esquerda, é que ele estava antes quando era preciso votar no CDS ou nos outros partidos da direita à direita do PSD. Então, eu acho que esse eleitorado é mais pequeno. Mas ainda assim, acredito que seja um eleitorado que possa constituir 5, 6, 7% do eleitorado potencial do Chega e que, num contexto em que Luís Montenegro já disse que só governa se ficar em primeiro, num contexto que deu as sondagens, em que as sondagens dão o PSD, ou a AD, aliás, empatada ou à frente por pouco do PS. Num contexto em que, para além disso, o Presidente da República já mandou dizer, porque quando vem no Expresso, devo dizer, é porque o Presidente da República, quando vem no Expresso que o Presidente da República acha que, é porque o Presidente da República mandou dizer que acha que, quando o Presidente da República já disse que só dará posse a um governo liderado pela força mais votada, depois tentando que as outras cheguem a acordo com ele. Então o que Luís Montenegro está a dizer é esse eleitorado anti-esquerda, se não quer a esquerda e não quer o PS, só tem um voto. E eu acho que Luís Montenegro pode começar, com base neste contexto que lhe é favorável, a dramatizar o voto útil. E eu acho que ele tem conseguido, não tem dramatizado propriamente o voto útil, mas tem conseguido criar ele próprio outro ponto favorável do contexto, que é os debates estão a correr bem. E correu bem o debate com Ventura, porque Luís Montenegro, para além do eleitorado que ele tem que conquistar à direita, tem que conquistar o eleitorado ao centro. O eleitorado à direita é conquistado por esta lógica do voto útil e também por outra coisa, já agora, que resultou daquele debate. Eu não acredito que haja muita gente à direita, quando eu digo gente de direita, a sério, que leva a sério o seu conservadorismo, os seus princípios conservadores, democráticos, mas conservadores, que leva a sério um partido que quer sindicalizar a polícia, as forças de segurança, e permitir-lhes filiação partidária e dar-lhes direito à greve. O que nós percebemos quando um líder de extrema-direita defende forças de segurança sindicalizadas, politizadas,
é que é um líder que aposta na desordem e não na ordem. Sim. E, portanto, o PSD está a querer, acho que naquele debate, sem o PSD fazer nada, sem o Luís Montenegro fazer nada, sem a AD fazer nada, o André Ventura conseguiu passar votos para a AD. E depois há outra coisa que é, o PS anda há anos, e andou até, eu diria, ontem, ou até 3 ou 4 dias, só tinha uma ideia, só tinha uma ideia de campanha, que era conquistar o centro, ou reconquistar o centro com a ameaça do Chega. Sim, essa ameaça diluiu-se. Isso acabou por várias coisas. Não é não. Não é só não é não. O resultado dos Açores mostrou que aquela promessa do Luís Montenegro, que é só o governo se ficar em primeiro, e se ficar em primeiro, o governo sozinho, o PSD e o Chega, o PS e o Chega façam o que quiserem, é para levar a sério. E não só é para levar a sério, quando chegou a primeira coisa que ele diz no debate com o André Ventura, eu não farei coligação nenhuma com este senhor, e explicou porquê. É um partido com posições racistas, xenófobas, tem um discurso excessivamente demagógico, citando, e faz da política uma atividade indecente. Disse isto, e logo a seguir André Ventura passou meia hora a crispar-se, a antagonizar com coisas do tipo prostituta política, com coisas como só que o PSD só quer taxas, o PSD está envolvido na corrupção, etc, etc. O que uma pessoa qualquer olhasse para aquele debate perceberia é que não há entendimento possível com estes dois partidos. E tanto assim é que, repara, isto foi na segunda-feira. Na terça-feira, Mariana Mortágua, no debate com Ventura, diz-lhe: eu tenho mais probabilidades de influenciar o governo do que você. E porquê? Porque ninguém se quer sentar à mesa consigo. Claro que Mariana Mortágua tem interesse em esvaziar o Chega, para esvaziar também a pressão do voto útil no PS. Mas Pedro Nuno Santos disse exatamente a mesma coisa na quarta-feira, que foi, para achincalhar Ventura, disse-lhe: quem você deseja, não o deseja a si. E portanto isto esvaziou-se. E eu acho que nesse sentido tem sido uns últimos dias aparentemente bons para Luís Montenegro. Eu já termino já. Porque consegue impor-se contra a força à sua direita e consegue impor-se na reconquista do voto do centro. Eu não sei se isto tem... eu tenho algumas dúvidas que isto possa ter... Melhor, não sei se, quando digo tenho algumas dúvidas, não é no sentido de acreditar o contrário. É um ceticismo genuíno. Eu não sei até que ponto é que o eleitorado não está, à partida, já afeto a vários partidos. Não sei se o PS... nós vemos as diferenças de eleitorado por idades, por exemplo, e vê-se que o PS tem os mais velhos, a direita tem os mais novos. Isso significa que o PS parte de uma vantagem. Não só porque os mais velhos são mais, mas são mais fiéis nas urnas. Sim, vou votar. E, portanto, o PS pode correr muito mal a campanha, mas pode já ter ali um pecúlio eleitoral certo. Sendo que eu também não quero, com isto, dizer que estou a desrespeitar, também, ou seja, eu sinto que às vezes estou a desrespeitar com esta análise as próprias pessoas desta classe ou daquela classe profissional ou daquela idade ou daquela, porque parece que são pessoas que não pensam por si próprias e estão no bolso de um determinado partido. Mas eu acho que a campanha não está a correr bem a Luís Montenegro. O contraste entre a expectativa que havia para Pedro Nuno Santos e o que ele tem entregue, ou que tem entregado, é terrível para o PS. Porque está amorfo, está bloqueado. O debate com André Ventura andava aos papéis, andava à procura dos papéis, não respondia, não está rápido, não está prostrado, não é o Pedro Nuno Santos que nós achávamos que conhecíamos. E agora até que ponto no nascimento, o ressurgimento do CDS e o eventual envolvimento, ele é candidato, do Hélder Amaral e de outras figuras ligadas ao CDS na campanha, pode fazer diluir este efeito anti-esquerda que muita gente tem, que fará com que se revejam na AD? Eu tenho a ideia de que, mais do que a esperança, o medo motiva mais a decisão eleitoral. Uma das coisas que mais marcou a última campanha foi o medo. E o medo foi alimentado exatamente com o papão que aí vinha.
O que esta vitória pequena da AD dos Açores fez foi garantir que na disputa eleitoral agora se encerrava o tema papão. Ou seja, não há como atirar o Chega para o colo do PSD e, mais do que isso, não há esta ideia do medo, como começa a haver a esperança da mudança. E isto tem sido dado naquilo que é... nos debates não se ganha muitas vezes votos, mas perde-se, porque não se consegue ter o desempenho para os seus. Os debates é muito difícil de buscar. Normalmente as pessoas estão predispostas quando vêm os debates e não mudam de opinião. Mudam no sentido de, afinal, não gosto. Não é, afinal, gosto. E por isso eu acho que este desempenho enlameado constante não consegue, o Chega não consegue chegar a um debate sem levar um saco de lama para tirar para cima toda a gente. Portanto, eu acho que as pessoas começam a achar que já não vale a pena. E mesmo aqueles que são conservadores, de direita, começam a perceber que, afinal, naquilo que é a direita tradicional, o centro-direita tradicional português, há um caminho para se fazer de mudança que não é tão estapafúrdio, tão distópico, tão com sentido, que faz sentido. E, portanto, eu acho que há aqui um espaço para a AD ganhar. Em Viseu, nós chegámos aqui a equacionar a possibilidade do Chega eleger 2 deputados. Bem, números redondos, a partir de 33 mil votos no distrito, o Chega corre sério risco de o fazer. Mas para fazer 33 mil votos, mais do que dobra a eleição de 22. É preciso caminhar muito. E se houver essa... E tem que haver uma mudança muito grande, porque nas últimas eleições, no distrito, foi o PS que teve mais votos. Ou seja, tinha que haver uma deslocação muito grande para a direita. Havendo essa deslocação grande para a direita, é até provável que isso favoreça a própria AD em vez do Chega. Sim. Portanto, o cenário ainda está longe de ser claro. Fechado. Mas aquilo que eu acho interessante, voltando aqui a Viseu, é que há uma coisa que eu acho que é que nós deixa de ser curioso. É que aquilo que não acontece é aquilo em que todos estamos de acordo, em que todos os partidos estão de acordo. Toda a gente vai trazer a autoestrada, e toda a gente vai trazer o comboio, e toda a gente vai trazer a radioterapia, e toda a gente... Desde quando? Há 20 anos? 30 anos? Mas nós estamos cá todos esse tempo e não vemos nada. E, portanto, ainda bem que há compromissos desses. Queira Deus que as coisas avancem, mas é preciso contar com problemas ou soluções como a que nós tivemos com o comboio. Afinal, o comboio é para 2050. Não é, que isto não faz sentido nenhum. Quando a conversa de comboio vem de 2000. Agora há um movimento que não sei qual foi a origem, portanto a primeira reunião foi em Salamanca, no fundo aqui aparentemente há um movimento concertado na região centro e com algumas zonas de Espanha para fazer lobby político para... Isso é um projeto interessantíssimo. Ainda assim, vou outra vez puxar da memória para vos lembrar que quando foi iniciada a discussão do PT 2020, a ferrovia estava lá prevista. E quando se percebeu que a ligação Aveiro-Salamanca não existia, foi criado um movimento que envolvia os autarcas das capitais de distrito todas, desde Vigo a Aveiro a Salamanca, incluindo as espanholas e as portuguesas, que se juntaram à Associação Empresarial de Portugal, o Conselho Empresarial do Centro. Não funcionou isso? Não funcionou. Fizeram estudos, fizeram programas, chegou a ser feito um estudo prévio, foi entregue ao Governo, chegou a ser orçamentada a linha, os estudos chegaram a ser viabilizados e então, no limite, chegou-se a considerar que a existência de apenas uma linha com zonas de cruzamento para poupar no investimento, que iria fazer ligação à Guarda, nesta fase, fazer um investimento na casa dos 1.100 milhões, 900, 1.100 milhões. Tudo isso foi feito. E tudo isso estava de acordo. Houve 2 contravapores no litoral, o eixo Coimbra-Leiria. Porquê? Porque perdia a centralidade naquilo que era a dinâmica da linha do Norte. E na região, curiosamente, a da parte dos municípios na CIM, que combinavam aquilo que é a dificuldade da relação com a Viseu com a proximidade à linha da Beira Alta, com o medo de que a centralidade de Viseu pudesse outra vez prejudicar o seu lugar mais próximo. Um erro. Aliás, se eu bem percebo agora, tem havido internamente alguns
algumas dissidências que vão com o mesmo problema. A mercadoria, a ligação à Aveiro, ou seja, sendo... é tão simples quanto isto. Os estudos são demonstrados. A partir de 1000 km, as exportações portuguesas perdem competitividade para a Europa. Só se mantém a competitividade de preço, logisticamente falando, com o transporte ferroviário. O transporte ferroviário não precisa de alta velocidade. Agora, na linha da Beira Alta, o transporte ferroviário precisa de composições com comprimento suficiente. E isso não se faz com as pendentes que nós temos na linha da Beira Alta. Sinto muito, não existe. Os estudos todos foram feitos e demonstram isso. Portanto, a solução é fazer uma linha nova, que pode, por simplesmente, permitir o transporte de passageiros e o transporte de mercadorias. E, de uma vez por todas, desencravar o eixo central do país, o que faz com que Leixões, Figueira da Foz, Aveiro, tenham um caminho direto para a zona central de Espanha, que os torna desportos mais competitivos e próximos daquilo que são grandes exportadoras espanholas. Onde, quando nós sabemos que a cabotagem é ainda dos transportes mais eficientes naquilo que é o trânsito intercontinental, não se merece porque é que nós não estamos a tratar disto. Mas é engraçado, já agora, que nesse debate se possa condicionar os políticos a serem eleitos sobre aquilo que são as opções e sobre aquilo que é a vontade, ou não, de antecipar 2050 para, 2035, 2040, 10 anos que seja, para a gente ver a possibilidade de concretizar projetos desses. Jorge Adolfo, está disponível para iniciar uma greve de fome Não me falas em greve de fome. Por causa só se nós... a opinião sobre a ferrovia. Não, é claro, é óbvio que até com esta questão das alterações climáticas e da descarbonização, a ferrovia voltou a ganhar um novo ímpeto, não só cá, mas em toda a Europa. E, portanto, nós sempre fomos, historicamente, Viseu sempre foi uma cidade muito mal amada pela ferrovia, porque ela chegou cá à tarde e como terminal de duas linhas que já foram extintas, a linha do Dão e a linha do Voga, linhas que funcionaram sempre mal, no sentido que eram lentas, não serviam verdadeiramente a população desta região. Não era um ponto de passagem, era uma espécie de beco sem saída. E, portanto, sempre foi uma cidade mal amada pela ferrovia. E todos nós ansiamos ter precisamente esta ligação, que deve ser uma ligação à Espanha e à Europa. Portanto, esta que o Nuno expôs e muito bem, esta ligação a Salamanca, aqui à Extremadura, e, portanto, com acesso depois à região, à grande região de Madrid e à Europa. Portanto, isso é um anseio de todos, de nós. 2050 agora, é um pouco tarde. 2050 é capaz de ser tarde para nós, para nós os quatro, mas acho que é... chega ao Choflã, nós vamos ter comboio daqui a 30 anos. Não convence ninguém. Digamos... É como alguém que, enfim, nós devemos ter aqui uma estação de lançamento de foguetões para a Lua, podemos lançar essa ideia, mas não ser execuível. Mas penso que ali... Uma ideia disruptiva. Completamente. Mas, portanto, que seja uma coisa execuível e num prazo útil, de poucos anos. O Nuno antecipava 25 anos, praticamente, não, 15 para anos. 2040, 35. Portanto, o que já seria muito bom, não é? Mas deixa-me só fazer aqui uma referência relativamente aos debates. O Francisco explanou ali essa questão. Também tenho assistido aos debates e, de facto, a prestação do Montenegro tem sido, de alguma forma, surpreendente para muita gente. Eu penso, para mim nem tanto, porque ele, como líder parlamentar, era um grande tribuno. Era um tribuno muito difícil para as oposições. É verdade que ele está mais traquejado em debates do que o Pedro Nuno. Certo, mas portanto ele tinha já esse histórico de ser uma pessoa que em confronto direto não era fácil. Quando foi do governo PSD-CDS, portanto anterior a 2015. Ele também teve aqui duas alavancas, digamos assim, que foi a situação da Madeira, a Vitória, e depois, mais recente, a situação dos Açores. Mas eu vejo com agrado, aliás, manifestei-o aqui várias vezes, que o PSD se esteja a recompor, porque nos últimos anos essa ilusão
que leva a uma ascensão do Chega e de outros movimentos que de alguma maneira saem. O próprio Will digamos, tem pessoas que saem também do PSD, quer dizer, portanto, Ariel chamaria a isso, usando a linguagem de gestão que usa sempre, um spin-off. Ok, mas de facto vejo com agrado que haja novamente uma resposta, uma alternativa ao PS, que nos últimos 8 anos governou. O Pedro Nuno Santos, penso que tem aqui dois problemas a resolver. Um é o facto de ter estado no governo, portanto está muito ligado, muito colado às políticas do PS. Por outro lado, uma certa imagem que passou de enfant terrible e, portanto, um pouco impulsivo, e eu penso que ele nos debates está-se a conter, se calhar excessivamente, não está a ser genuíno no sentido de soltar-se um pouco mais, mas penso que, à semelhança do que sucedeu com o Montenegro, no confronto penso que é o debate mais difícil, é com o Ventura, porque ele é um mal educado, ele não respeita ninguém. Não é só na linguagem, é na postura, sempre a interromper para criar dificuldade no raciocínio. Portanto, eu penso que quer o Montenegro, quer o Pedro Nuno Santos saíram vitoriosos nesse confronto. Por as razões que vocês já explanaram, o Pedro Nuno Santos tinha essa dificuldade de estar colado a uma governação, mas penso que também marcou ali pontos e de facto, cria neste momento um discurso, até uma percepção para os eleitores que o PSD certamente não se vai coligar, portanto não vale a pena insistir nessa colagem. E penso que nós, nas próximas semanas, vamos ter ainda debates muito interessantes e estou com alguma expectativa de ver as prestações, não só de Montenegro, mas também de Pedro Nuno Santos nas propostas, digamos, passar para a fase das propostas. Eu acho que fico contente e concordo contigo que é bom que finalmente haja esta ideia de alternância e de alternativa. Não deixo de notar também, com pena, que esta alternância e esta alternativa não decorre de nenhuma ação política. E isto é algo que nós devíamos considerar do que está a acontecer no momento. Ou seja, há 3 meses atrás, nós estamos a falar disto para daqui a 4 anos. Portanto, é preciso termos esta noção. Só para reforçar a ideia de que, ainda bem que há alternativa, mas que esta alternativa é forçada para uma circunstância que não decorre da ação política. E, portanto, muitas vezes, eu quase que preciso fazer a piada do melhor que o PS só faz o PS, ou seja, a alternativa ao PS só existe por causa, outra vez, do PS e deste como é que chama, rodopio de casos. Só uma coisa que eu gostava que ficasse claro e que acho que era interessante fazer nesta campanha a propósito de Viseu. Nós temos, há várias eleições, a birra de eu cheguei e não tinha nada feito. Eles prometeram, mas não existia. Eles anunciaram, mas era um PowerPoint. Eles contrataram, mas era vácuo. Não tem dificuldade nenhuma. Se PS e PSD quiserem, põem os responsáveis pela execução do PRR e fundos comunitários, os responsáveis pelo IEP e os responsáveis pelo Ministério da Saúde, para aquilo que tem a ver com a execução dos projetos, a dizer com clareza cristalina, com absoluta transparência, que projetos há, que financiamento têm, que prazos de execução estimam e que forma estão a pensar ter de concretizar. De outra forma, o tema da ligação em autoestrada a Coimbra. O que há projetado de Santa Combadão para Coimbra? Eu quase que aposto que nada. Estamos como estávamos há 4 anos, 2 anos de estudos que definem 2 corredores, sem mais. O que há sobre a ferrovia? Ou seja, nós temos que saber isto. Porquê? Porque se nós sabemos isto com transparência, nós percebemos com que empenho e verdade os políticos se podem comprometer com isto. Senão, vamos andar outra vez mais 4 anos a dizer, afinal, prometeste, mas não fizeste. Eu não fiz porque aquilo não existia, ou aquilo não estava feito. Faça-se agora essa clarificação. E voltamos à lei eleitoral, né? Aquilo que o Francisco muitas vezes fala. Francisco, para terminarmos o debate, o que é que pensas sobre
a linha via férrea, o que é Temos que... pouco tempo, vou só dizer o seguinte. Este é um tema muito difícil para o PS a nível distrital, porque, ou melhor, a grande dificuldade do PS a nível distrital é que os temas típicos, ou que tipicamente mais se discutem na nossa circunstância política, aqui na nossa terra, são os temas da mobilidade, das infraestruturas. E o líder do PS neste momento, o candidato a primeiro-ministro, foi um ministro com responsabilidades aí. E é uma matéria em que, ao contrário daquela que é a mensagem que ele vai trazer, que ele está a trazer para a campanha, que é, ao contrário do Costa e dos outros, eu não quero andar aqui a arrastar com os pés. Eu faço, não é? Eu faço. Na área dele, Viseu sofreu muito com o arrastar dos pés dos 8 anos do PS. E é a grande dificuldade dos candidatos do PS nestas eleições, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Obrigado aos três, Francisco Mendes da Silva, Nuno Nascimento e Jorge Adolfo. O programa de hoje foi um bocadinho mais curto. Agradeço a todos a vossa atenção. Até ao próximo programa.